Acabei de migrar, quero comprar o meu primeiro imóvel nos Estados Unidos e não no Brasil. Compensa? É muito comum a gente atender clientes que, por diversos motivos, não pensam mais em investir no Brasil. E, aliás, às vezes é até o seu primeiro imóvel e até me deixa um pouco incomodado. Tempos atrás, a gente percebia, um padrão familiar atuando de forma diferente. Iam antigamente, normalmente o marido ou o membro, da família, que seria o principal esteio ali da família, migrava para os Estados Unidos e de lá ficava mandando dinheiro para o Brasil. Como ficava uma pessoa sozinha morando nos Estados Unidos, era muito fácil. Alugava um quarto, alugava uma casa com 4, 5, 6 pessoas, em alguns casos até mais, dividia, casa só com homem, uma casa só com mulher, e o aluguel ficava muito mais barato. Agora, nesse novo modelo de migrar, onde vão marido, mulher e filhos, não temos mais a remessa de dinheiros enviado para o Brasil, não dá mais para morar num quarto com a esposa, filhos, tem que alugar de imediato uma casa, e aí tá tendo uma grande confusão. Eu sei que o aluguel lá subiu, até por conta também da demanda imobiliária, porém esse é o modelo que as pessoas pouco observaram. Antes uma casa era dividida com várias pessoas e o aluguel ficava mais barato. Agora você tem que ter um ambiente muito mais espaçoso para um grupo familiar maior. Consequentemente, você tem uma demanda maior imobiliária e automaticamente você tem um custo com aluguel muito maior. E tá cheio de gente agora, eu preciso sair do aluguel e comprar nos Estados Unidos, depois eu compro no Brasil. Mas está certo isso? Bom, eu vou expor aqui a minha opinião sobre isso, tá? E eu acho que vale a pena você ter um pouco de atenção, porque não é tão simples assim e também não é tão legal como parece. A minha dica é: invista primeiro no Brasil, porque faça a sua base imobiliária, a sua base de renda primeiro no Brasil. E são vários esses motivos. Primeiro deles, a diferença cambial, a alta do dólar. Cada esforço seu vale 6 vezes mais aqui, ou seja, tudo que você produzir aí, você tem um poder de compra muito maior aqui. Esse é um principal motivo. Segundo, a gente está vendo a economia como está, a economia financeira como um todo, pelo mundo todo inclusive, e a gente nesse período, a gente está em 2024, a gente está vendo o período eleitoral, a gente está acompanhando o período eleitoral e a gente sabe que nesse período o mercado fica instável. Então também não é prudente você fazer nenhum investimento dessa natureza nesse momento. E o outro motivo muito importante que eu bato nessa tecla de você fazer uma base antes de investir aí é que o investimento que você faz no Brasil e as condições são favoráveis para isso. Aqui você vai ter melhor valorização do seu dinheiro que já está valorizado, ou seja, você vai ter 6 para 1, pegando o valor do dólar na atualidade. Esse 6 para 1 ainda, no espaço de 3 anos, ele vai valorizar em média 40%, 50%, que é a taxa de valorização que nós estamos tendo aqui na nossa região. Ou seja, você vai elevar esse dinheiro uma quantidade maior, você vai fazer o seu dinheiro render mais. Além do mais, você vai multiplicar o seu patrimônio e fazer renda passiva. E esse patrimônio, com essa renda passiva, ela vai te ajudar a investir em melhores condições nos Estados Unidos quando os juros lá estiver mais baixo e quando o dólar der uma queda. Ou seja, quando o dólar cair, o seu dinheiro vai valorizar ainda mais, você vai ter oportunidades de aquisição nos Estados Unidos com melhores condições, com seu dinheiro mais bem valorizado, vai conseguir taxa de juros menor, porque você tem patrimônio, tem renda, e vai te colocar numa categoria de condição mais favorável para isso. Então são vários os motivos que faz com que o melhor caminho é você primeiro faz a sua base, sem contar os outros. Já pensou, você passa por uma deportação, passa por uma depressão, não se adapta no país ou tem alguma dificuldade, qualquer que seja, você tem uma base na sua terra-mãe. Isso é fundamental. Agora, que base é essa? Tenha pelo menos seus 3, 4, 5 imóveis. Vamos fazer uma outra conta. Um imóvel bom hoje nos Estados Unidos, ele está na média de $500 mil. Equivale, na moeda de hoje, 3 milhões. Com 3 milhões você consegue comprar, vamos colocar aí em torno aí de 7 imóveis na faixa de R$ 400 mil,
reais cada um, você vai ter aí 7 imóveis na faixa de 400. Em nossa região, imóveis na faixa de 400, nós temos conseguido aqui em torno de 2 a 2.500 de aluguel, ou seja, você vai ter quase 14, 15 mil reais de aluguel com esses mesmos 3 milhões. Você pensa que isso não tem valor aí? Muito. Vai dar aproximadamente em torno aí de 3 e pouco, 2.800 mil dólares de renda mensal. Isso vai contar na hora do seu financiamento. Por quê? Você vai comprar o seu imóvel, já vai pagar um financiamento melhor por ser o seu primeiro imóvel nos Estados Unidos e eu sei como que funciona. Segundo, você tem renda que comprova que você consegue pagar a parcela lá. O banco vai ficar mais interessado em te emprestar o dinheiro, porque não depende do seu trabalho aí, você tem de onde tirar para fazer o pagamento. E tem ainda patrimônios para oferecer de garantia para esse financiamento que você irá fazer. E mais, daqui 2, 3 anos, se for o período que você levar para construir esse patrimônio, você vai encontrar um país provavelmente em melhores condições de juros, que está o maior juros da história, provavelmente imóveis com preço e condições melhores e taxas mais favoráveis porque você tem patrimônio e renda comprovada. E se de tudo, até lá, tudo isso mudar de ideia por algum motivo e ocorre o tempo inteiro de você querer vir embora, você tem uma excelente renda para viver aqui ou em qualquer lugar do mundo. Você não precisa botar fronteira no seu dinheiro, você pode, com a renda que você tem desse aluguel aqui, viver em qualquer lugar do mundo, porque ele vai te ajudar a morar em Portugal, na Irlanda, nos Estados Unidos, na Argentina, fica a seu critério. Agora, cada caso um caso. Por isso que eu peço sempre para me procurar, para a gente fazer um diagnóstico da sua situação e eu poder fazer a melhor orientação. Mas ouça um especialista da área para que você não tenha frustrações e não tome decisões sem ouvir. É muito comum deparar com pessoas que perdem a capacidade de ouvir e começa a achar que sabe tudo e muitas das vezes não tem tempo. A gente sabe como é a vida de quem vive nos Estados Unidos. Então é muito importante você parar para ouvir um especialista da área, fazer comparações. A sua decisão ela pode ser a mesma, mas ouvir os dois lados é fundamental para que você tome a melhor decisão. Mesmo que seja no final, vou comprar aqui mesmo. Mas por que não fazer uma comparação se realmente essa matemática está funcionando? Então, eu não sou contra você investir nos Estados Unidos. Pelo contrário, é o país mais seguro que nós temos. O que eu sou contra é de você começar a fazer a sua base exatamente no pior momento. Tem momento que as condições estão muito mais favoráveis. E eu vou ser o primeiro a te falar. Até porque eu tenho parceiros que comercializam imóvel em outros países. E eu posso participar dessa negociação com vocês. Então, a minha questão não é querer mostrar aqui, o Brasil é melhor do que os Estados Unidos, ou vão investir. Não, é o momento e cada caso um caso. Se você já é um investidor mais maduro, mais sólido e tem pretensões no Brasil, é uma situação. Se você já é um investidor mais sólido, mais robusto e não tem pretensões no Brasil, é outra situação. Aqui eu estou exemplificando para aquele que queria o primeiro imóvel. E eu faço essa pergunta, realmente compensa você adquirir o seu primeiro imóvel nos Estados Unidos, mesmo que você fala, eu não penso em ir embora. Como não? Como que você pode prever o futuro? Você acha que não? Você chegou agora, está deslumbrado com a beleza e os encantos do país de primeiro mundo e já logo define que nunca mais volta para o Brasil? Até acontecer algum problema e você ter que voltar. Então eu já vi vários casos que as pessoas tiveram que voltar. E mais, sonhos se renovam. Então é muito importante para que você tenha uma base sólida, tenha sucesso na sua carreira de investimento, até porque você atravessou toda a América em busca da realização de um sonho. E para esse sonho se concretizar, você precisa tomar decisões assertivas agora. E aí eu volto a te falar, não sou contra você investir nos Estados Unidos, que você tem que avaliar se é o momento de você fazer a sua primeira aquisição nos Estados Unidos, porque o aluguel que você tem com o patrimônio que você adquirir aqui, ele pode inclusive te bancar aí nos Estados Unidos. E aí, tá gostando do conteúdo? Deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para que você não perca nada. Tem muita coisa boa vindo por aí.
E para fechar, a resposta é: devo investir nos Estados Unidos e comprar o meu primeiro imóvel agora? Não, o dólar está alto, o momento é de investir no Brasil. É o seu primeiro imóvel? Compra primeiro no Brasil, faça sua base aqui no Brasil. Porém, cada caso é um caso. Quer saber qual é o seu caso e o que é melhor para você? Fale com o Rei.